Olá, que alegria começar mais uma edição do programa Café com Leite na sua companhia, aqui na TV Café com Leite, canal 16.1. É sempre bom me deliciar de um cafezinho, é sempre maravilhoso ter a sua companhia, é sempre muito especial manter você informado através da nossa temporada, personalidades que inspiram. Tenho dito aqui no nosso programa, nessa nossa temporada, que você se espelhar naqueles que fizeram a história do nosso país, ou talvez do mundo, é muito importante, tem a sua relevância significativa. Mas nós que fazemos o programa Café com Leite, nós amamos e queremos as pessoas próximas da gente, as pessoas que fazem, que fizeram e que fazem história. As pessoas que são personalidades pertinho da gente. Aquelas pessoas que você pode dar um sorriso, pode dar um abraço, pode dar um aperto de mão, dar um bom dia, olha que maravilha, né? Personalidade que te inspira e você ainda pode dar um bom dia. Esse sim tem o valor merecido. E hoje nós vamos conversar com uma personalidade aqui da nossa região. É o empresário Gerardo de Souza, ele que é um dos diretores da Cajuína São Geraldo, a quem eu tenho orgulho de receber em nosso programa. Meu amigo Gerardo, é uma alegria muito grande recebê-lo mais uma vez. E agora para saber detalhadamente de sua história. Sei que o nosso programa é curto, mas eu quero saber muita coisa da sua vida para que a gente possa espelhar os nossos telespectadores quão importante a luta que a gente, a batalha que a gente consegue superar, vencer. Então é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço também o convite, né? Também para nós que fazemos alguma coisa diferente nesse mundo empresarial, já com essa idade um pouco mais para cima, né? Mas é sempre uma honra poder contar um pouco dessa história. O tempo é curto, mas a gente vai tentar contar alguma coisa. Contar as melhores partes. Os melhores momentos. É bom, essa nossa temporada, ela tem um foco muito importante, sabe? Comenta-se por aí que as empresas, com 2, 3 anos, fecham, não conseguem se manter. Esses jovens constituem uma empresa, em 3 meses compram um carro, compram uma moto, viaja para os Estados Unidos, gasta, né? Fazem 1001 coisa. E nós temos essa finalidade, mostrar para essas pessoas que não é tão fácil. Eu acho que sua vida foi meio fácil, foi? Não, foi não. Não foi fácil nada, né? E na verdade, nesse tempo que eu comecei, a gente não tinha muito parâmetro para saber o que era certo ou errado fazer. Era arriscando mesmo? Era arriscando mesmo, né? Ô Gerardo, e você está na Cajuína desde quando? Olha, a minha história é interessante porque na época que eu comecei na Cajuína, eu tinha 10 anos de idade. Era nossa senhora, 10 Então anos. hoje quando você ouve falar que uma criança trabalhou, hoje é incrível, ninguém deixa a criança trabalhar. Um homem de 17 anos. A gente já tinha a responsabilidade de saber que a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Sim. Tinha nossos momentos de brincadeira, mas como a gente tinha uma casa ligada à empresa, pequena, né, pequena empresa na época, a gente já fugia do quintal de casa direto para a empresa. Sim. E a gente foi inserido dentro da fábrica, mesmo que como uma tarefa familiar. Sim. Era um complemento das tarefas do dia, né? Era uma coisa diversão, né? Espontânea. Era diversão. Ô Gerardo, mas tinha aqueles momentos de estudo? Tinha. Era obrigado? Não era obrigado. Assim, a gente se sentia também na responsabilidade, passado pelos nossos pais, minha mãe e meu pai, de seguir o momento dos estudos, né? A gente não tinha essa hora de abandono do estudo para trabalhar. Tinha uma hora para cada coisa. Então, mas imediatamente após chegar de uma escola, de uma orientação, a gente já seguia direto para a fábrica. Eu poderia lhe perguntar se na sua casa, por exemplo, tinha disciplina, né? As horas... Nessa época, nós crianças, a gente tinha aquela prerrogativa de obediência, né? Era natural. Obedecer pai e mãe era uma coisa natural. Ô Gerardo, eu sou do tempo, sabe? Que meu pai, quando estava conversando com outro adulto, sai daqui, pode se meter não. E outra coisa, ele não mandava sair não, ele só fazia assim, ó. Bastava um gesto. Era o suficiente. Era. Ó,
Então, você passou por essa fase também? Passei. Meu pai, ele era uma pessoa muito boa, bem rigorosa no objetivo de pai e de educador, né? E mãe também do mesmo jeito. Ela sempre esperava que a gente respeitasse as pessoas quando chegasse em casa, criança para um lado, adultos para o outro. Sempre assim. Era um ato legal para não participar. Tinha assim, não pode participar da conversa dos adultos. Não podia se meter, né? Podia se meter. Era assim. Gerardo, você é de Juazeiro, né? Eu nasci em Redenção. Redenção ali perto de Fortaleza? Sim, mas aí tem uma historiazinha para contar, dá para contar em poucas palavras. A minha mãe, irmã de seu José Amâncio, era minha mãe adotiva, que me registrou como filho legítimo. Certo. Então eu nasci em Redenção, na verdade em Antônio Diogo, que era uma colônia de rancinerianos, e quando eu nasci dentro da colônia da minha mãe biológica, tive que sair com 24 horas de nascido, porque se não saísse com 24 horas de nascido, não saía mais. Eu sei. E a minha mãe adotiva também teve hanseníase, só que ela se curou antes. Certo. E eles eram um pouco parentes. O meu pai era irmão da minha mãe biológica. E a minha mãe biológica pediu para que o meu pai me criasse. Certo. Junto com a dona Zefinha, que era irmã de seu José Amâncio. Olha aí, que história, mano. Que história. Aí quando eu vim para cá, para Juazeiro, a minha mãe teve um apego muito grande comigo, né? E terminou me registrando contra a vontade de todo mundo, né? Nessa época. Mas se apegou. Com aquele menininho. Com 24 horas você saiu lá. Com 24 horas, nascida. Que bom. Aí eu fui registrado ainda em Redenção, filho legítimo, como filho legítimo de Josefa de Souza e Isidro, e já vim para Juazeiro registrado. Muito bem, tá certo. Que bom, aí já veio para cá registrado, e é bom porque você já cresceu, entendendo sua mãe como a sua mãe atual, né? Sim, e não houve conflito. Quando a minha mãe biológica saiu do centro de rancinerianos, ela veio atrás de mim, né? Só quando ela chegou, a minha mãe disse, ele está registrado. E agora, o que é que a gente faz? Não, pergunto para ele se ele quer ir com você, né? Foi meio que um debatezinho mãe-mãe, né? Mãe. Mas elas depois se uniram, não teve conflito, e eu tinha duas mães. Aí, quem saiu no lucro foi você. Foi. Duas mães, que bom, que história bonita, Gerardo, que bom. E foi uma convivência boa, eu conheço todos os meus irmãos biológicos, sempre convivi com eles. Tem outros, né? Tem 9 irmãos. 9 irmãos? 9. Mas, rapaz, mas tudo da mãe biológica, né? Certo. E da sua mãe adotiva, teve algum irmão? Não, filho único. Filho único. Ela não podia ter filhos. Sim, olha aí, Deus faz as coisas certas, né? Deus coloca a pessoa no lugar que Ele quer, né? E colocou no lugar certo, ela não podia, aí chega um Gerardinho desse tamanhozinho para fazer a alegria da sua mãe, né? Cativou. E seu pai adotivo, né? Meu pai adotivo era irmão da minha mãe biológica, quer dizer, era meu tio. Certo. Seu pai adotivo é irmão? Da minha mãe biológica. Da sua mãe biológica, certo. Por isso que criou esse vínculo, né? E teve essa chance de tirar de dentro do centro através dele. Né? Pertinho, né? Que bom, tá certo. Gerardo, aí foi sempre ali naquela região da Rua Conceição, por ali? Sempre moramos ali, Rua Conceição. Mas isso na sua criação, lógico que você já praticamente nasceu com sua mãe adotiva, e isso não te afetou na questão emocional, porque não, né, já cresceu ali com ela. E nisso, naquele trechinho ali perto do municipal... Convivência de bairro, né? 10 anos, já começou ali a estudar, ou melhor, a trabalhar também. Trabalhar também, mas o trabalho a gente não via nessa época. Hoje eu faço um pouco de reflexão sobre isso. Não era um trabalho forçado a trabalhar. Era um trabalho, uma coisa espontânea. Se você não fizesse aquele trabalho, se sentia, não sei... Inútil. Parece que tinha uma coisa que estava faltando, né? Então, e trabalhava e, engraçado, eu só vim saber o que era dinheiro com 16 anos de idade. Quero saber desses detalhes daqui a pouco. Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui na TV Café com Leite você vê e escuta 100%. Faça como esse nosso parceiro. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Gerardo,
10 anos, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, é que você veio saber o que era dinheiro. Dinheiro, porque eu não sabia para que servia. Até porque a gente não tinha essa vaidade, né, vaidade, que se tem hoje. A gente não né? tinha... Dinheiro serve para quê? Com 16, 17 anos foi que eu vim entender que eu tinha um dinheiro guardado lá, que na Cajuína a gente trabalhava e tinha uma remuneraçãozinha, mesmo como criança, né? Mesmo com rapaz, e o dinheiro sempre ficava lá. Então tá só abrir o livro e dizer, olha, você tem tanto, esse mês você ganhou tanto. O seu Zé Amanso, seu tio. Meu tio. Seu tio. E ele já fazia a reservazinha. Você ganhava, trabalhava, mas você ganhava. Era. Era que assim, os pais da gente, a minha mãe tinha uma mania de, quando eu transitava entre a casa e a fábrica, minha mãe era florista. E eu ajudava também a fazer flores, né? Uma parte dos trabalhos eu ajudava ela a fazer. Então, quando era da fábrica, era em casa. E a minha mãe sempre era assim, você fazia alguma coisa e ela dava alguma coisa em troca. Sempre um trocadinho, dava, uma coisa. Você ganhava. Né? Você ganhava. Eu dizia, mãe, eu quero ir. Tem um circo, chegou um circo. Quer ir para o circo? Então hoje você vai fazer uma tarefa X. Aí dava a tarefa e eu ganhava o ingresso do circo. Gerardo, rapaz, você acredita que você não é a primeira pessoa que diz isso? Aqui na nossa temporada, algumas pessoas afirmaram da forma que você está dizendo. Não, meu pai me dava. Ele não me dava. Ele dizia, ele premiava. Do jeito que você falou aí, olha, eu quero ir para o circo. Pois tá bom, pois você vai fazer isso aqui. Era a tarefa. Aí você ganhou e ganhava. Você vai. Né? Você valoriza, né? Eu acho que isso é uma razão de você valorizar aquilo que você... Tanto da seriedade, a sua... Bom, eu vou ganhar, eu não vou pedir. E eu ganhei porque eu fiz alguma coisa. Porque eu fiz alguma coisa. Você foi útil. Quer dizer, isso é uma referência. Isso te ajudou no seu crescimento, Gerardo? Sim, na verdade a gente não olhava muito para isso, não sei que coisa que se passava na cabeça da gente na época, né? Mas a gente não se preocupava com essa coisa de ganhar ou não ganhar. Se ganhou, tá ganho. Hoje, você entende aquilo como um ato positivo? Sim. Foi bom? Foi bom. Foi bom porque eu acho que hoje eu faria a mesma coisa com meus filhos, né? A questão da a formação intelectual das pessoas. Você faz alguma coisa, você é remunerado pelo que você faz. Gerardo, hoje as pessoas dizem assim, cuide do seu filho para que o marginal não o encontre. Não o adote, né? Não o adote, né? Essas ações fazem com que as pessoas, de certa forma, não enxerguem esse lado, né? Ou seja, de relaxar, de cair no mundo, de ficar volátil, de ficar solto, para exatamente quem não presta adotá-lo, né? E hoje a coisa me parece que não está tão assim como a gente foi criado. Hoje tem muita coisa para tirar essa atenção, né? Eu acho que as pessoas hoje estão muito preocupadas com tanta coisa que essas coisas passam um pouco batido, né? Na verdade, os meus dois filhos, hoje com 36 e 38 anos, foram criados um pouco dessa forma que a minha mãe me criou e meu pai, né? Sempre com a questão da ocupação, não deixar à toa, sempre dar assistência, sempre estar junto da gente e sempre fazer alguma coisa de útil, né? Então, eu acho Mas estudar também, né, Bejão? Estudar também. Ali não podia faltar, não. Não. Só passa ali, não... Tem que estudar. Quer estudar, estuda. Não quer, vai fazer alguma coisa. Tá certo. Gerardo, aí na Cajuína, seu tio José Amâncio era nessa linha de também remunerar, porque estava ocupado, né? Era. Ele sempre dizia, mesmo gente criança, ele dizia, ó, quer ficar aqui, tem que trabalhar. Certo. Se trabalhar, vai ganhar alguma coisa. Certo. Se não trabalhar, não é bom nem ficar aqui. Quem tivesse ali, porque tinha outros primos, Tinha uma convivência com primos, tudo quase vizinhos ali e perto. também ali trabalhando. Tudo trabalhando. Entrou na fábrica e tinha que fazer alguma coisa. Você enxergava isso como uma exploração? Não. Porque você era criança? Não. Você agradece por isso? Hoje eu vejo o quanto isso foi importante, né? A oportunidade, né? E, na verdade, toda a minha vida dentro da empresa, junto dele, até quando ele estava vivo, foi a questão da busca da oportunidade pelo que ele deixava fazer, cada coisa no seu tempo certo, né? Então foi uma batalha para chegar onde eu estou hoje na empresa,
Na época da presença dele, não foi fácil, ele não dava mole. Dava não. Mas isso era bom. Mas era tio. Era bom, era tio, Não, tio e era minha referência masculina em casa, né? Que eu morava junto com ele. Mas ele não era aquele, digamos assim, briguento. Não, carrasco não. Ele era pacífico, mas direto, bem direto. Não tinha passado a mão na cabeça, não? Não tinha é meu esse negócio. sobrinho, bichinho aqui. Não tinha negócio de sobrinho, de parente, não. Tá certo. Eu acho que isso aí fortifica a criação, né? E você tinha ele como referência de pai? Tinha como referência de pai, porque o meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai faleceu, né? Então a minha mãe era sozinha, só eu e ela dentro de casa, e a gente morava vizinho, parede com parede. E quando meu pai faleceu, a minha mãe abriu uma porta na parte de trás da casa, né, no quintal, e a minha mãe passou a frequentar mais a casa de José Amâncio, que a minha mãe fez, durante a vida toda dela, ela fez o papel de matriarca, né, da família. Então a minha mãe, ela praticamente não apareceu no cenário da empresa. Certo. Ela sempre foi aquela pessoa dos bastidores, que cuidava disso, José Amâncio, cuidava dos irmãos. Ela era mais velha? Era mais velha, e cuidava dos irmãos, ela estava sempre presente, mas sempre em casa. Sempre. Aí a referência masculina dele, porque eu acho que isso é necessário para o jovem, né, para a formação. Sim. Quando você tem uma referência masculina, você tem uma orientação do ponto de vista do homem. Sim, e eu tinha isso. Eu estou aqui, eu conheço o Gerardo já há um bom tempo, mas eu estou encantado com a história de Gerardo. Não tinha essa noção? Não tinha não, Gerardo. Não, estou muito feliz em conhecer um pouco mais, isso me inspira bastante, isso me dá... Olha, Leite, mas você não é criança, certo? Eu não sou criança, mas eu aprendo a cada dia para que eu possa dividir com você, telespectador, trazendo pessoas como Gerardo aqui para conversar e contar um pouco da sua história, para que a gente possa se espelhar, né? Se espelhar e ter uma vida diferente, né? É só querer. Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui na TV Café com Leite você vê e escuta 100%. Faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. E esse abraço aqui vai através do nosso convidado, né, Gerardo de Souza, que é um dos empresários da Cajuína São Geraldo e também da Água Mineral São Geraldo, né? Parceiro aqui do nosso programa. E agora a água é dele, mas quem vai oferecer sou eu. Gerardo, por favor, vamos tomar uma água São Geraldo. Você nem conhece, né? Vamos lá. E vamos brindar aqui a Água Mineral São Geraldo, vamos? A nossa saúde. Gerardo, um cafezinho também preparado com muito carinho para você. Quer conhecer um pouco mais a história do nosso convidado, o empresário Gerardo de Souza? Sentir a emoção de quão importante foi a vida que ele teve e que nos inspira? Continue ligado. Vou fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto. Continue ligado. Olá, obrigado pela sua companhia, para você que ligou a TV agora. É uma honra, é uma alegria recebê-lo diariamente aqui no canal 16.1 TV Café com Leite. Continue sempre ligado na nossa programação, 24 horas levando informações para você e toda a sua família, toda a sociedade do Cariri através do canal 16.1. E agora, assistindo o programa Café com Leite, você conhece a história inspiradora do empresário Gerardo de Souza, ele que é um dos sócios da Cajuína São Geraldo e da Água Mineral São Geraldo também, é claro. Aqui eu peço permissão para falar na lei de certificação digital. Faça já o seu certificado digital A1, A3, SCPF e SNPJ com os melhores preços da região. É rápido, prático e é muito seguro. É só ligar 3312-5500, fazer o seu agendamento com a nossa equipe, com certeza até de forma virtual você poderá fazer o seu certificado digital. Presencial também, viu? É só agendar, é rápido, é prático e é muito seguro. E tem a assinatura da Leite Contabilidade. Leite Certificação Digital.
Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui na TV Café com Leite você vê e escuta 100%. Faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom Pão Nosso. Meu amigo Gerardo, Ou não. as histórias, a gente faz história quer queira, quer não, né? Porque a gente nasce, cresce, supera obstáculos. Gerardo, 10 anos você começou ali na Cajuína, com as suas ocupações nas suas devidas proporções, porque 10 anos é uma criança, né? E você foi crescendo lá dentro. Você trabalhou em algum outro lugar fora a Cajuína? Não. Não, sempre na Cajuína. Sempre é. Mas aí me diga uma coisa, as suas obrigações de fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa, na proporção que você ia crescendo, 15, 16, 17, 18, 20 anos, ia mudando, ia aumentando, não era? A gente, como nessa idade de 16 anos, né, eu já comecei a entender um pouco o que era dinheiro, que eu não sabia para que servia dinheiro. Eu sabia que tinha que trabalhar porque a gente tinha o hábito de trabalhar, mas que tinha uma remuneração, que tinha um dinheiro que servia para comprar alguma coisa, eu não sabia. Quer dizer, não é que eu não soubesse, é porque não interessava, né? Não era o foco, não era ganhar dinheiro. Mesmo jovem não tinha essas vaidades que a gente tem hoje, né? E eu continuei, depois com 16, 17 anos eu comecei a estudar no Senai, fui para o Senai em 1973, e a minha vontade era de trabalhar com mecânica. Até Despertou então, isso por causa das da empresa, sim, por causa das máquinas. Eu sempre gostei de mecânica, né? Na Cajuína, antes, a gente tinha essas atividades internas, que era descastanhar caju, era fazer entrega, era fazer cobrança nas residências. Naquela época, em Juazeiro, a gente entregava refrigerante nas casas das famílias, né? Certo. E eu era um desses caras que fazia isso no carro de mão. E aquelas grades de madeira, né? Grade de madeira. E depois eu fui evoluindo dentro da fábrica e fazia todo tipo de atividade, né? Com 16, 17, 16 anos aproximadamente, eu fui e comecei a fazer Senai para tentar aprender mecânica, né? Eu gostava de mecânica. Eu fiquei 3 anos no Senai. Então eu fazia Senai durante o dia e à noite ficava na fábrica, quando a fábrica estava trabalhando e estudando mecânica. Eu sou torneiro mecânico e fresador. E o meu objetivo era a fábrica. Era vir para dentro da fábrica. Para aplicar me preparar para que eu via que eu gostava de equipamento, máquinas e equipamentos. Na fábrica, na época, não tinha muita coisa, né? Tinha maquinazinhas pequenas, muito simples, mas eu sempre gostei disso. Mas era tudo na sua proporção, né, Gerardo? Na época, a produção tinha o suficiente, né? Mas eu ainda passei... Depois que eu saí do Senai, ainda passei mais uns 4 anos dirigindo carro, dirigindo caminhonete, fazendo entrega, caminhão. E até quando eu consegui que o seu Zé Amâncio me deixasse mexer nos equipamentos que ele não deixava. Não deixava. Medo de você. Ele tinha medo, eu achava que... quebrar. É tipo da coisa, né? Aquele menino que brincava de bola na porta da sua casa, por que ele vai saber? Ele também via ainda como uma criança, né? Eu acho que... não sei se é um defeito da família da gente de achar que você não é capaz, que você não pode, que só gente de fora pode aprender as coisas. Mas era uma coisa que ele também... Ele não era muito de criticar isso, né? Ele só dizia, não está no tempo, não está na hora. Mas quando a hora chegou, foi de repente, né? Eu comecei a conquistar o espaço dentro da fábrica, e com atitudes, né? Ele não adianta você dizer, eu vou mexer com equipamento, que ele não deixava. Mas eu comecei a conquistar isso com atitudes dentro da fábrica, tentando ajudar em alguma coisa, no intervalo que eu deixava um caminhão carregando, que eu fazia entregas, e eu mexia em alguma coisa, ajudava, dava uma opinião, e de repente eu comecei a dar umas opiniões que começou a chamar a atenção dele, né? E quando começou a chamar a atenção dele, ele começou a dizer, você faz o seguinte, hoje você passa meio-dia na fábrica e meio-dia você passa fazendo entrega. E algumas atitudes que eu fiz, que começou a trazer uma certa economia para os gastos que tinha na época, em relação aos equipamentos, começou a chamar a atenção dele. E quando foi em 1980, ele me chamou direto para ficar dentro da fábrica, cuidando dos equipamentos, né? 79, era 80. Tudo que tu queria, hein? Era tudo que eu queria. Agora, imagina, eu tinha 23 anos de idade, 22.
Acho que um pouco menos, 20, 21. E em 1980 ele me chamou para ir a São Paulo, primeira feira de máquinas. É que eu não sabia nem se São Paulo onde era, nem me pergunte que eu não sabia. Aí de surpresa ele me chamou, eu tinha acabado de casar, casei num dia e viajei no outro. A lua de mel foi viajando. Foi viajando. Aí eu fui para São Paulo a primeira vez, depois da primeira viagem para São Paulo, que foi um sucesso a viagem, para mim, né, principalmente porque ele me deu a liberdade de ajudar da forma como eu sabia ajudar, que era definindo equipamentos, máquinas. E eu vi que ele tinha gostado disso, né? E nós, depois de 1980, nós passamos uns 20 anos viajando todo ano para São Paulo para a feira de máquinas, né? Então, boa parte do meu aprendizado de tecnologia foi direcionado por essas viagens. Eu não tive tempo para estudar engenharia, né? Mas aprendi tudo dentro do chão de fábrica e nessas viagens. Com o olho em cima, né? Ah, sim. Gerardo, você via na época, com esse 20 e poucos anos, estudou no Senai, você via ali na máquina, primeiro porque você se apaixonou pelo maquinário, com certeza. Mas você viu uma oportunidade de você fazer mais e mais, tanto assim para você, porque você já tinha 20 e poucos anos, já casou e tal, e também para a empresa? Assim, eu não fazia uma relação direta sobre o que era que trazia benefício ou não. Eu sabia que o que eu fizesse de bom era bom para a empresa. Né? Assim, eu não fazia as contas por isso, por aquilo. Eu só sabia que alguma coisa que tinha que ser feito em máquinas e equipamentos tinha que ser bem feita. Né? Então, e fazendo bem feito trazia resultado. Trazia resultado. Só que eu não era esse cara que ficava preocupado se as contas, o que estava trazendo de economia, assim, eu não era desse meio. Você era do cara eu era da ação. Isso aqui era da ação. A fábrica não pode parar, a máquina não pode quebrar e tinha que ter eficiência. Na época eu não sabia nem o que é que significava ter eficiência de produção. Tinha algum, digamos, algum mecânico, eu vou usar assim, essa palavra, algum mecânico para analisar essas máquinas, olhar essas máquinas? Na época tinha uma pessoa que era encarregado, né, dessa parte de equipamento, criou até um certo conflito na época, porque ele não tinha a habilidade que eu tive. Né, primeiro de estudar a mecânica e depois de ter a facilidade de entender como é que os equipamentos funcionavam. Porque naquela época a gente não tinha os mecanismos que tem hoje de aprendizado. Computador, você vai no celular, você já pega um YouTube, já sabe como é que funciona cada coisa. Naquela época não tinha isso. Ou você sabia ou não sabia. Ou sabia. Eu não tinha. Chegava um equipamento, eu aprendi muito na fábrica, lendo manuais de equipamentos, lendo literaturas, livros, né? Então, quando eu sentia um obstáculo, uma coisa, eu procurava alguma literatura para tirar o problema. Eu mesmo. Não tinha professor? Não tinha professor. Era um autodidata? Eu terminei aprendendo todas as áreas de mecânica, hidráulica, pneumática, eletrônica, eletricidade, aprendi tudo. Sozinho. Rapaz, que maravilha, que maravilha. Que bom conversar com o Gerardo aqui e conhecer essa história maravilhosa, né? Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui na TV Café com Leite você vê e escuta 100%. Faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem a Corban Utilidades. Gerardo, rapaz, então você era um autodidata. Eu sou hoje um autodidata. Hoje sim, porque eu discuto engenharia hoje já, né? Eu já vou quando eu compro de equipamentos, máquinas. Mas você máquinas. tem uma relação aí meio pesada. Mecânica, eletricidade, hidráulica, pneumática, porque eu tenho que aprender tudo. Né? No chão de fábrica, tudo tinha que, quando você mexe com equipamentos, tudo tem tudo são acessórios, são coisas que são um conjunto dentro de uma máquina. Tem relação, né? Eu tive que aprender tudo. Consequentemente, a Cajuína São Geraldo ia se evoluindo por força das exigências do tempo, né? E as máquinas também se modernizando, e Gerardo antenado no que tinha de novo. Sempre na frente. Sempre na frente. O tempo passou e você aumentou sua idade, seu interesse, seu desejo, sua vontade cada vez mais para investir naquilo que você gostava.
Não surgiu assim nenhuma oportunidade de dizer assim, Gerardo, venha trabalhar comigo, deixa a Cajuína aí, venha para cá. Eu não tive tempo para fazer isso. Não teve tempo. Não, assim, quando havia alguns comentários desse tipo, eu nunca dei a relevância que deveria, né? Até porque como eu não tinha nenhuma formação acadêmica, quando você vai entrar no mercado de trabalho, tem uma certa dificuldade de você buscar um meio de entrar numa empresa grande, né? Vontade não faltou. Mas quando você ia ver o mercado de trabalho exigente do jeito que ele é, às vezes as empresas perdem a oportunidade de ter gente muito boa, porque olha só o currículo. E não é o currículo que define a pessoa, é a habilidade que a pessoa tem. E hoje eu vejo isso comigo, né? Com as pessoas que a gente contrata, a gente às vezes encontra funcionários que têm um currículo riquíssimo, mas quando você contrata... Quando vai para o chão de fábrica, é só o currículo. É uma decepção, é só o papel. currículo. Só o papel. E você que me assiste nesse momento, se você só tem currículo, seu currículo é só do papel, olha aí a voz da experiência, né? Viveu tudo isso e hoje, muitas vezes, contrata baseado naquilo que enxerga no papel, até porque, né, Gerardo? Também. Tem que contratar baseado no papel. Não que não seja importante ter a qualificação, é importante, mas não adianta ter qualificação sem ter a vocação. Sim. Às vezes você é um médico porque alguém mandou você papai ser. Queria, papai e mamãe quer e vai ter que ter um médico na família, mas não é um bom médico. O prático, muitas vezes, é aquela coisa que vem do seu dom de saber, de gostar. Faz por amor. Faz por amor, faz porque gosta. Fez, né? A vida inteira eu nunca trabalhei. Gerardo, você faria tudo de novo? Exatamente do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mesmo jeito. Se arrepende de nada? Não. De forma alguma. Você não se sentiu explorado quando era novinho, não? Não. 10, 15 anos ali trabalhando? Eu nem sei o que é isso. Não sei nem o que é isso, né? É tão bom isso, né, rapaz, ouvir essas coisas, porque isso... A gente tenta mostrar às pessoas, porque eu também fui criado assim, né? Então, é comum as pessoas tenderem a se desviar, eu digo aí para o mundo, digamos assim, da marginalidade, né? E isso não te desmereceu o sentido de homem no sentido de cidadão, de caráter, de respeito, né? Tudo isso. E eu tinha toda a liberdade do mundo como adolescente para fazer o que quisesse. Não tinha pai. Né? A minha referência masculina de José Amâncio não era aquela figura exata do pai de chegar, de puxar a rédea, de dizer faça isso, faça aquilo, não. Era uma referência mais de convivência do dia a dia, na empresa, como pessoa educadora, mas não como um pai mais presente, que a gente sabe que os pais hoje são um pouco ausentes, né? A gente sabe disso. Na minha época, o pai era mais presente. Eu tinha toda a oportunidade de fazer o que eu quisesse. Gerardo, rapaz, é engraçado. E eu imaginava que a vida de Gerardo tinha sido uma vida de só flores. Teve uns espinhos. Flores também, porque a minha mãe era florista, né? Quer dizer que teve uma série de espinhos também, né? Teve, sempre tem, né? Cada um tem seus espinhos, né? Mas a gente, você na formação da vida, na formação intelectual da vida, tem que ter essas coisas. Se não tiver, você não tem o que contar. O que eu estou fazendo aqui agora? Né? Gerardo, você se espelhou assim, lógico, você com o avançar do tempo e a coisa, digamos assim, se avolumando, você enxergava na sua vida se espelhar em alguém como profissional, digamos, na área mecânica de máquina ou na área empresarial no sentido de uma empresa de refrigerantes? Alguém assim te chama a atenção para você ler, para você se referenciar? Às vezes a gente cita assim, não, olha, tem muita gente que diz, eu sou fã do Ayrton Senna, porque ele era um homem assim, assim, assado, então eu me espelho nele, né? E você via alguém assim, perto de você, não históricos? Não, quando... às vezes a gente só vê as coisas depois que elas somem, né? Então, quando o Zé Amâncio faleceu, eu comecei a ver um pouco mais o que foi a saga dele, né? De ter feito o que ele fez, sem muitos recursos,
sem muito apoio, porque naquela época ele não tinha apoio nem tecnológico, nem de pessoas que desse essa inspiração, não existia isso. Então depois eu comecei a ver que o que ele tinha construído tinha sido uma coisa enorme, né? E aí sim passou a ser uma referência. Né? Porque enquanto a pessoa está em vida, você muitas vezes não parametriza isso. Sim. Você só vai ver depois que o legado fica. Né? O legado fica e você vê o quanto foi importante. Né? A gente viu também, eu acho, hoje na empresa, o que a família vê hoje na empresa. Porra, ninguém faz isso do jeito que a gente faz. Ninguém faz isso do jeito que foi inventado e está aí até hoje, né? E conquistou o mercado. Então não é qualquer pessoa que faz. Sim. E não é fácil, não foi fácil de fazer, né? Então, porque é tão fácil olhar assim e dizer, rapaz, a Cajuína São Geraldo é um espetáculo, é isso e aquilo, mas não sabe. Mas não sabe os bastidores do trabalho que isso dá para chegar até aí. Deu para chegar até aí, o que dá ainda hoje, né, para você sustentar o negócio. Muito bem. E o que dá ainda hoje. Ainda hoje. Né? Ainda hoje. Deu no passado e o que dá ainda hoje. Que bom ouvir histórias inspiradoras aqui, como a história de vida do nosso convidado, o empresário Gerardo de Souza, abrilhantando aqui o nosso programa, né? Eu estou achando fantástico. Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui na TV Café com Leite você vê e escuta. Meu amigo Gerardo, vamos tomar mais uma água? Faça com Geraldo, viu? Sim. Por favor. Um cafezinho aqui, viu? Esse cafezinho eu preparo aqui para os meus convidados e o povo continua perguntando, tem café? Eu digo, vá lá no Café com Leite. Com leite. Vá lá saber. Quer se inspirar? Quer aprender? Quer conhecer? Quer se emocionar? Continue ligado. Vou fazer um intervalo comercial. Voltamos já. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Fique sempre ligado no canal 16.1, genuinamente caririense, com a matéria feita especialmente para você. Sempre trazendo informações importantes. 24 horas, canal 16.1 TV Café com Leite. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui na TV Café com Leite você vê e escuta 100%. Faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Meu amigo Gerardo. Você se dedicou com muita ênfase nessa questão do maquinário. Se apaixonou, né? Sim. Se apaixonou. Até sempre. Até sempre, né? Até sempre. Continua apaixonado, né? Sim, sim. Diga uma coisa, a coisa evoluiu, a tecnologia veio, máquinas aí mais sofisticadas, e você sempre antenado nessa parte? Sempre antenado, sempre. Questão de fornecedores de maquinário. Você tinha relação, você foi autodidata aprendendo nos manuais, né? Você tinha relação com fornecedores de máquina? Isso te trazia conforto para você aprender cada vez mais? Então, depois dessa época de 1980 que eu passei aí a feiras, a gente era uma empresa pequena, ainda somos hoje uma empresa pequena em relação aos grandes do mercado, mas na época a gente era muito menor ainda e era pouco visto. Né? Mas quando a gente começou aí segunda, terceira-feira, que eu fui apresentado a alguns fornecedores, eu comecei a ter mais uma relação mais direta com eles. Como eu já tinha um certo conhecimento de argumentos técnicos, fluía muitas conversas. E nessas conversas eu também tinha meus aprendizados. Ia pescando informações. Depois de alguns anos, acho que depois de uns 10 anos de convivência, de feiras, de equipamentos, máquinas e aquisições que o seu José Amâncio fez ainda em vida, essa relação se estreitou muito com os fornecedores. Então, eu hoje, nos fornecedores de máquinas e equipamentos, eu sou uma referência da Cajuína em relação à tecnologia. Que bom. Então, sempre que a gente vai comprar equipamento, eu sou a pessoa que
discute tecnologia, eu digo o que é que eu quero, se aquilo que está de tecnologia é bom ou não é, eu discuto a nível de engenharia mesmo, porque eu já, com esse respeito que eu já tive dos fornecedores em relação ao nível de conhecimento que eu tenho hoje, eles respeitam mesmo, né? Não E querem... o bom, Gerardo, é que quando você diz assim respeito, ele foi conquistado. Conquistado. Com conhecimento, com conhecimento. Não é aquele com argumento mesmo, não não é. é. Argumento. Isso é que é valioso. Às vezes, eu já até me incomodo, né? Que o fornecedor chega na fábrica, ele pensa que eu sou o dono da fábrica sozinho, né? Mas tem outros sócios, tem outras pessoas. Mas como a área de tecnologia e máquinas e equipamentos é uma área muito vasta, de muitos fornecedores, né? Eles sempre vêm achando, doutor Gerardo, eu digo, baixa a patente, aumenta o ganho, né? Eu fico satisfeito. E que eu fico satisfeito, né? Mas a relação de tecnologia com os fornecedores é muito boa hoje, muito boa. Gerardo, você tem quantos filhos? 2. Desses 2, alguém gosta disso? Não. Não? Sua esposa gosta? Não. Da área de máquina? Não. Ninguém. Só Gerardo que gostou. No meu DNA vem dos meus tataravôs da minha família biológica. Meu tataravô era engenheiro prático. E foi uma das pessoas que trabalhou na construção da via férrea e montagem de locomotivas dessa rede ferroviária federal. Você foi buscar? Estava no DNA. No DNA. Eu tenho essas histórias aí. Que bom, olha aí. E seus filhos fazem o quê? Hoje eu tenho 2 filhos, né? Um homem, um Gerardo Filho com 36 anos, a Monique com 38. A Monique hoje é advogada, mas está morando fora do Brasil. E voltando um pouquinho para antes, quando eles atingiram a idade de adolescência, eu perguntei para os 2 o que é que eles queriam, o que é que cada um queria da vida, né? Porque ninguém é obrigado a fazer o que o pai quer, o que o pai manda. Cada um tem suas escolhas. E eu dei a liberdade para eles escolher o que eles quisessem fazer da vida. Não necessariamente ter que vir para dentro da empresa, não necessariamente ter que me seguir. Eu acho que pai e mãe têm que dar essa liberdade. Né? Ou seja, parabéns. Às vezes aquilo que é bom para você não é bom para eles. Perfeito, perfeito. Olha, essa posição aí eu acho extremamente relevante. Eu acho que é essencial. Apoie nas suas escolhas, né? Apoiar nas suas escolhas. Foi o que você fez. Né? E eles hoje são felizes. São felizes. Cada um no seu lugarzinho. Hein? Diferente daquela história, seu médico, porque papai queria. Não pode, não dá. Não é assim. Então, hoje vivem bem, graças a Deus. Vivem bem. Então, parabéns. E fazendo o que eles querem. A Monique esteve aqui no nosso programa, gravei com ela de forma virtual, fiquei muito feliz. E quero gravar novamente, viu? Já faz tempo, já estou com saudade dela. Ótimo. E com certeza ela vai assistir o nosso programa, porque nós estamos transmitindo também pelas redes sociais, né? Pelo YouTube. Simultaneamente nós somos transmitidos pelo Facebook. Com certeza. Então, com certeza eu vou mandar o link para ela assistir, se Deus quiser, e ver papai, né? Ver papai. Ver papai, então. Mas, Gerardo, quando criança você tinha alguma orientação que você recebeu, por exemplo? Eu quero, tem que fazer alguma coisa. Era da mesma forma, a linha mesmo. Não deixava esse negócio, eu quero. Não. Rapaz, tem que vir dar lado aqui. Eu acho que naturalmente, quando a gente já tem isso no DNA da gente, pais transmite isso para os filhos, isso entra de uma forma muito natural. Quer dizer, o meu comportamento passou a ser um pouco do comportamento deles, até pela sequência das atitudes minhas também perante eles, né? Eles gostavam de estudar, Gerardo? Sim, estudaram. Você tá ali não. Eu nunca fui de exigir nada. Eles sempre fizeram o que eles deram, até os estudos da forma como eles quiseram. O Gerardo Júnior, ele estudou? Gerardo Filho, sim, estudou, mas chegou um determinado tempo, ele terminou o 2º grau e quis fazer os negócios dele, né? Ele tem um negócio próprio, pequeno, mas se vira. Ele trabalha com o quê? Ele tem uma locação de campos de futebol. Certo. É o negócio dele. Certo. O que gosta, né? Gosta. Olha, não tem nada melhor do que você fazer o que gosta e ainda ganhar com isso. Ainda ganhar com isso. É bom demais, né? Você não trabalha. E a Monique é advogada? Monique é advogada, né? E hoje ela está lá na Irlanda e está se aprimorando estudando direito lá também, né? Ela pretende ficar morando lá. E está se aprimorando e entendendo como é que funcionam as coisas lá. Acho que parece que está terminando o 1º semestre de Direito já lá. Tá certo. Que bom, né? E eles têm você como lógico, tem, né?
é pai, né? Pai. Mas eu digo assim... Referência. Mas eu digo assim, o respeito às suas atitudes. Porque com certeza você já deve ter contado sua história para eles, né? Não resta dúvida. E eles... que hoje é muito comum reprovar as ações do pai. Felizmente eu não tenho isso. Não tem. Né? Não, meus dois filhos, Deus, graças a Deus não tenho isso. Né? Sempre foi uma convivência muito pacífica dentro de casa, de conversa, não tem disputa. E nenhum dos dois assim se interessou pela fábrica Cajuína São Geraldo? Não. E essa pergunta, na época de adolescência deles, eu fiz a eles. Porque era um caminho, né? Sim. Mas é também uma escolha deles, não é minha. Não resta dúvida. Tão bom conhecer as histórias, né? Em especial nesse momento, nessas relações familiares. O que é que acontece, como acontece, por que acontece. Imposição, como disse aqui o nosso convidado, não é feitio dele, impor. Não. E uma das coisas que eu mais aprendi aqui, que é também o meu saber, é de que escolha o que tu queres, viu, Gerardo? Eu inclusive, sempre digo aos meus filhos isso. Escolha algo que você se sinta bem, e que ele te sustente. Né? Que eu não estarei aqui o resto da vida. Né? Eu não vou estar aqui a vida toda. Então, é um ensinamento assim, que tem a sua significância. Meu convidado é o empresário da Cajuína São Geraldo, diretor industrial da Cajuína São Geraldo, Gerardo de Souza. Você sabia que os estudos científicos comprovam que a população absorve 80% das informações pela visão e 20% pela audição? Aqui na TV Café com Leite você vê e escuta 100%. Faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem a rede de óticas Santa Isabel. Meu amigo Gerardo, sua esposa trabalha? Hoje não. Hoje não. Ela tinha um negócio próprio, mas hoje ela cuida da... Também nunca foi para Cajuína, nem nunca gostou de máquina, não. Não. Mas opinou porque Gerardo gostava ou deixava de gostar, não? Não. Convivência pacífica. Tranquilo, né? Nunca... Tá certo. E com os demais, digamos, você era o único, né? Filho único, né? Único. Você falou no início. E a relação com os demais primos, parentes, amigos? Nós temos uma convivência dentro do negócio, né, com os outros familiares, e hoje a gente está numa convivência boa, porque está organizado. Né? Cada um sabe suas funções, cada um tem vários diretores dentro da empresa que são familiares, e a gente está tentando provar, e eu acho que está conseguindo, que empresa familiar também... Tem jeito. Tem jeito. Gerardo, você se acha uma pessoa inspiradora naquilo que você faz? Eu acho. Eu acho que procuro dar o exemplo. A produção do programa Café com Leite buscou alguns posicionamentos de algumas pessoas, algumas opiniões de algumas pessoas a seu respeito. E nós queríamos lhe presentear agora. Vamos começar aqui com o Dr. Herculano? Meu amigo. Mas, rapaz, você é um baixa d'água, viu? Legal, que bom. É bom ouvir essas coisas, né? É bom. Emoção. É bom demais. Deixa o cara... Mas é bom, isso é um resultado de uma convivência com os familiares que traz isso aí, né? Eu acho que isso aí é o retrato de tudo. É o retrato, né? E demonstra, assim, o amor que todos têm por você, né? Eu acho que a gente fica tão feliz com ouvir essas coisas, né? De pessoas que a gente ama, né? É uma construção de vida, né? Em família. Eu ouvindo ali seus amigos ali, e alguns vinha na boca para dizer assim, eu amo você, sabe? Mas dizia assim, estamos juntos. É tudo amizade antiga, o Herculano é quase 40 anos de amizade. Pois é, e as pessoas têm esse sentimento de respeito, né? Eu acho isso tão legal, né? Legal. Isso é uma homenagem que nós buscamos. Muito obrigado, eu não contava com essa, não. Foi surpresa, né? Que bom, viu? Fiquei feliz. Você merece, viu? De ouvir essas coisas. Eu quero também aproveitar aqui, quem foi a nossa cúmplice? Monique, doutora Monique, distante, né? Mas dando a sua contribuição. Muito obrigado pela sua contribuição aqui nesse nosso movimento aí. Seu pai com certeza adorou, se emocionou bastante. Muito obrigado a todos que contribuíram com a
com o seu vídeo, com a sua mensagem. Eu acho que isso tem a sua relevância. Eu quero agradecer demais pela atenção que todos tiveram com a nossa produção e foram buscar essas informações. Beijo carinhoso de todos, muita gratidão, viu? Eu vou fazer um intervalo comercial só para tomar uma água rapidinho. Daqui a pouquinho eu volto. Eu falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água, meu amigo Gerardo agora já está mais calmo, viu? Fui buscar a vida de Gerardo lá atrás, para trazer no presente coisas, depoimentos maravilhosos como esse. Gerardo, muito obrigado, viu? Fiquei feliz com a sua história, eu acho que é bastante inspiradora para muita gente, eu acho que muita gente que nos assiste nesse momento vai repensar a sua vida, porque nós precisamos repensar nossas vidas diariamente, né? E ouvindo histórias de luta como a sua, de batalha e de conquistas, né? E esses depoimentos maravilhosos aí dessas pessoas, dos familiares, né? Seus filhos, sua esposa, e amigos, né? Então, quão importante isso. Então, quero lhe agradecer demais, dizer que ficamos também muito felizes com a sua participação e dizer que você é merecedor de tudo isso que eles disseram. Muito obrigado, eu agradeço e fico lisonjeado. E volto mais vezes aqui, viu? Volto. Fazer mais surpresas, né? Quem sabe? Tendo convite de café com leite. Vai ter sempre aqui para você e todos aqueles que gostam do nosso café, será um orgulho muito grande. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. Lembrando que o nosso programa também é retransmitido simultaneamente no nosso canal no YouTube e também no Facebook. E em breve, em outras plataformas digitais, você poderá nos acompanhar, podendo também assistir todas as nossas edições no site tvcafecomleite.com.br. Essa é a nossa função, manter você sempre atualizado. É o programa Café com Leite, a TV Café com Leite, canal 16.1, feita especialmente para você. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã eu vou estar de volta com mais uma edição e mais um convidado para te inspirar. Vem aí o programa Dicas de. Tchau, tchau, até lá.